Olá, você que nos acompanha pelo YouTube ou ainda pelo Spotify. Hoje o nosso episódio aqui no Conta Pra Gente tá especial. Estamos recebendo a minha amiga Fabiola Almeida. Fabiola, seja muito bem-vinda. Obrigada pela tua disponibilidade e fique à vontade para se apresentar. É contigo. Então, boa tarde. Me chamo Fabiola Almeida. Sou professora de educação infantil. Tenho especialização em educação infantil, em autismo, né, educação inclusiva e neuropsicopedagogia. E atualmente sou mestranda em linguística na UFSC. Estou pesquisando a aquisição da linguagem na infância. Uma estudiosa do autismo, então. Também. Também, né? Então, Fabiola, eu vi ali, né, que você faz bastante conteúdo nas redes sociais e enfatiza bastante essa questão, né? Que é uma família típica, tem uma filha típica, um filho TDAH e um filho autista. Conta pra gente como é que foi. Vamos lá pro começo. Como é que foi a confirmação do diagnóstico? Então, o Miguel começou a convulsionar com 5 meses de idade. E já foi uma pulga atrás da minha orelha, porque os exames dele vinham normais. Tomografia, ressonância, eletro. E eu questionei pro médico dele o que poderia ser além da epilepsia, se podia ter alguma outra síndrome, alguma outra doença junto. E ele me disse que era uma epilepsia da infância, benigna, que não ia interferir em nada, que provavelmente ele ia tomar um tempo de remédio ali e ia ficar bem. Mas aí, quando ele ficou com 7, 8 meses, que era pra estar sentando, ele tava muito mole. Depois, ali perto de caminhar, ele até caminhou com 1 ano e 1, que tá dentro do marco do desenvolvimento da infância, mas ele ainda era mole, caía muito. Aquilo ali começou a me levantar uma luzinha. Eu falei, isso aqui não tá normal, porque como eu trabalho com criança e já era o meu 3º filho, eu sabia que não tava igual aos outros, igual às outras crianças, né? Eu questionava muito pro neuro, ele dizia, não, porque como ele toma esse remédio, um anticonvulsionante, pode ser reação até do remédio e tal. Só que aquilo ali não me convenceu. Aí perguntei para as professoras, ele estava no GT1 ainda, 1 aninho e pouquinho. Perguntei, vocês não notam nada de diferença nele? Porque como eu trabalho na mesma creche, ele que já saiu da creche, né? Eu dizia para elas, eu vejo ele sempre com o mesmo padrão. De querer ser o primeiro a comer, de querer ser o primeiro a trocar fralda. Quando chegar no parque, sempre o mesmo comportamento de encher um baldinho, ele enchia um baldinho e esvaziava o baldinho. E não brincava com nenhuma outra criança. Sempre muito quietinho, isolado, no cantinho dele. Aí eu falei, não, tem alguma coisa que tá errada aí. Aí levei essa minha dúvida pro pediatra. Não, tu tá doida? Mãe de 3 filhos, vai me falar isso? Não, ele não tem nada, você fica procurando pelo em ovo e aquela coisa. Aí eu falei, vai ver que eu que tô doida mesmo, porque já falei com o neuro, já falei com o pediatra e eu tô vendo coisa onde não existe. As professoras dizem que não tem nada. Falei, deixa pra lá. Aí passou alguns meses, veio a pandemia. Aí acaba que eu fiquei mais tempo com ele do que ficava, porque ele não tava trabalhando remoto. Aí a gente um dia jogando Uno, aquela coisa de pandemia, foi todo mundo jogar com os filhos. Aí ele disse pra mim assim, Yellow 2. Aí eu falei, não pode que o guri tá falando inglês e ainda acertou os números. Aí eu mostrei outra cartinha pra ele, assim, qual é essa daqui? Azul 4. Aí eu falei, não, menino, é superdotado. Tinha 2 anos, recém feito 2 anos. Aí eu falei, então deve ser superdotado. A gente não quer o diagnóstico de autismo, porque, né, a gente acha que é doença, né, lá no começo, quando a gente não entende. Mas se ele fosse superdotado, tá bom, né? Imagina, hoje eu sei que o superdotado também tem muitos problemas de depressão e de comunicação, de convivência, mas na época, até então, não sabia de nada. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu mostrava as cartinhas pra ele dizia pra mim. Aí ele via desenho, olha, quadrado, triângulo, hexágono, pentágono. Eu falei, ele sabe todas as figuras geométricas, até acho que eu não sei, ele sabe. Falei, não, tem alguma coisa errada. Daí eu troquei de pediatra. E aí já não tava dormindo direito, tinha todo um ritual pra dormir que era só dentro do carro, tinha que andar quilômetros com ele até ele dormir e voltar pra casa. Ai, meu Deus, que função. Essa função era do meu marido. Aí quando chegava em casa, agora, tira do carro ou não tira? Que não sabia se acordar, tinha dia que eu dormia no carro com ele pra não tirar ele do carro. Pra conseguir dormir um pouco. Assim, daí eu falei, não, agora aí se limpar com lenço umedecido, tomar banho, começou a virar tudo um tormento, assim, tudo era pra ele parecer que tava assim, doendo, era triste no fim ver. Aí eu falei, não, tem que ter alguma coisa errada. A gente trocou de pediatra e ela me ouviu, né? Tá acontecendo isso. Aí eu falei pra ela, não pode ser TOD, não pode ser superdotação, não. Aí ela assim, tu falou tanta coisa e não falou de autismo. Porque por mais que a gente saiba que tem alguma coisa errada, a gente... Não é que a gente não quer o diagnóstico, mas né? tem uma certa resistência, né? Tem, porque a gente sabe que junto com o diagnóstico vem toda uma demanda que tem ali por trás dele. Aí ela assim, mãe, eu já te digo que eu tô vendo nele, eu não posso diagnosticar, ela falou, porque eu não sou neuropediatra, mas eu vejo traços de autismo. Aí eu comecei a chorar.
Aí ela veio e me abraçou, calma, não é o fim, né? Não é o diagnóstico que vai definir o teu filho. Eu falei, eu tô chorando de alívio. Daí ela me olhou assim, como assim? Falei, porque eu esperei alguém me falar alguma coisa, independente do diagnóstico. Mas eu precisava que alguém tivesse me ouvido. Ela encaminhou ele para avaliação com neuropsicólogo e uma psicopedagoga. Aí a gente fez essa avaliação também particular. Na época a gente tinha plano de saúde, mas eu também não sabia que o plano cobria, né? Coisas que a gente vai descobrindo depois com a caminhada. Aí com a avaliação a gente foi a Itajaí, porque aqui os neuropediatras que eu conhecia não me deram ouvido. E aí se for muito ali na linha, eu pensei, aqui não vai ter. Aí na clínica que a gente fez a avaliação, indicaram essa médica em Itajaí. A gente foi na primeira consulta, ela diagnosticou ele. Né, nível 1 de suporte desde então, antigamente dizia leve, né, na época do diagnóstico dele, em 2020, e hoje nível 1 de suporte. Nível 1 de suporte. E olha só essa tua fala aí como é importante, né, se tivesse ficado lá com o primeiro profissional que falou, não, tá tudo normal, tu tá vendo coisa, olha o tempo que ia demorar para tu ter a confirmação do diagnóstico e perda de tempo também, né, porque ele já poderia estar evoluindo no tratamento. A gente perdeu um ano, né? Porque se tivesse me ouvido, né? A neuroplasticidade ela é muito ampla até 7 anos. Né? Então, todos os neurônios que estão ali em modificação, eles são muito acelerados até 7 anos. Depois, não que a gente não tenha, a gente tem até adulto. Mas, vamos supor, né? Eu tô dando um exemplo bem louco, assim, porque eu não tenho números. Vamos dizer que tem 1 milhão de neurônios ali se modificando até os 7 anos. Depois vai ter 500, depois vai ter 200. Então, a gente continua até a idade idosa ali, até idoso. Mas não é na mesma intensidade. Então, por isso que os médicos especialistas dizem que a gente precisa tratar de forma intensa até 7 anos. Então, quanto mais cedo ficar confirmado o diagnóstico, melhor para o tratamento. Mas hoje, com 6 meses, já é possível. Já é possível. Desde que seja um médico especialista, né? Sim. Uhum. Mas já é possível ver traços. Aí ele não dá um diagnóstico fechado. Ele encaminha para intervenção precoce. Que a ideia é que essa criança seja estimulada. Uhum. Aí, dali 6 meses, acontece uma nova avaliação, até o médico achar assim, não, agora eu fecho esse laudo ou não. Tá, agora fala pra mim como é que é a rotina dele hoje. Então, o Miguel faz terapia. Eu sei que tu não paras, né? Tu faz mestrado, a mulher não para, mas conta como é que é a rotina. Então, ele faz terapia todos os dias, de segunda a sábado. Todo dia. Na segunda, ele fica numa clínica só, porque a gente ainda tem várias clínicas, né? Na segunda é uma clínica só, ali no Eldorado. Aí ele faz fono, faz terapia ABA com a psicóloga, faz psicomotricidade, fisioterapia de solo e faz nutricionista. Na terça ele faz a fisioaquática e depois vai para a segunda clínica, que daí é essa no Eldorado. Na quarta ele fica ali a tarde toda. Na quinta ele faz ecoterapia. Depois faz TO, que daí é o intensivão que nós estamos aí por causa da seletividade alimentar. Aí trabalha TO junto com o psicólogo na mesma terapia, que a intenção é a gente entender por que ele está rejeitando tanta comida, né? E na sexta fica nessa clínica no Eldorado e no sábado faz ecoterapia de novo. Tudo isso na Palhoça? Não, a eco é em São José e a terapia aquática em São José. E tudo isso é custeado pelo Estado? Como é que funciona? Não, a gente tem Unimed, tem plano de saúde. Vocês têm plano de saúde? Tá, vamos tocar numa parte sensível agora, né? Como é que funciona essa questão de custeio do plano de saúde? Cobre tudo? Acaba rolando aí um estresse? Acaba rolando um processo? Eu ia falar processo, né? Mas... infelizmente, quando a gente começou essa saga, era outro plano de saúde. Por isso que até Itajaí a gente podia ir, porque ele era estadual. E hoje o que a gente tem é Grande Florianópolis, né? A gente começou com a terapia era intensiva, sem problema nenhum no começo, autorizavam todas as terapias que o médico sugeria, 40 horas, 30 horas semanais, que fosse. Mas quando eu comecei a estudar um pouco mais, eu percebi que a ecoterapia tinha muita evidência científica, que a terapia aquática tinha muita evidência científica, que a nutricionista era ideal para ele, mas que não fosse uma consulta com o nutricionista, que foi uma das maiores brigas que eu tive e que eu tenho ainda até hoje, que é uma terapia alimentar com o nutricionista. É diferente de uma consulta com o nutricionista. E eu acho que a Unimed não consegue entender esse conceito. Ou melhor, entende e melhor dizer que não entende, né? Uhum. E era a minha briga, por quê? Quando o Miguel estava evoluindo com a nutricionista, eles cortaram, porque ele fez 12 sessões por ano, que é o que pode com o nutricionista. Aí, o que foi a minha questão? Gente,
Meu filho não está fazendo uma consulta com a nutricionista. Ele faz terapia alimentar com o E nutricionista. qual é a diferença? O tratamento como que é? Então, a consulta é igual eu e tu podemos fazer e uma criança faz. Para uma dieta, por exemplo, tu é diabética. Tu vai até a nutricionista para ela te dar uma dieta adequada para te não consumir ali os alimentos que têm açúcar. Quando uma criança tá sobrepeso, também vai na Nutri e faz essa consulta com a nutricionista. A terapia alimentar é um ambiente terapêutico. Ela prepara a sala, fruta, legume, aí ela pinta o macarrão com ele, aí ele toca no macarrão cru, então ele tá tendo uma aproximação do alimento. Elas botam rodinha nas frutas, a fruta é o carrinho, então é uma terapia. Tá criando uma intimidade ali com a comida, querendo Isso, ou não, primeiro só essa aproximação. Aí depois ela vai chegar aqui, é o beijinho, aí, olha só, Miguel, eu beijo. E depois tu beija também, ou um circuito. Ó, tu tens que correr, subir, descer. Quando chegar aqui, tem que dar um beijinho na fruta. E tu tá ali presente? Não, eu não participo Tu não de nenhuma. participa? Não, até porque ele não gosta. Ele não tolera gosta? que eu esteja presente. É o momento dele, é a terapia ele com a dele. terapeuta. Eu saio, ó, agora. Hoje ele não tá, mas tem dia que eu deixo, posso sair, fazer minhas coisas e voltar a buscar ele. Querido, né? Que Que ele bom que ele fica de boa, assim. Fica a tarde toda lá, bem tranquilo. Ô, Fabíola, como é que é a relação dele com os irmãos? Então, com a irmã mais velha, que já tem 19 anos, É, uma moça, né? é a segunda mãe dele, né? Assim, a relação deles é muito boa. Hoje eu saí, ele ainda disse, eu vou ficar com a Ingrid. Eu falei, vai. Aí ele, posso mexer no meu celular? Porque quando ela tá, eu acabo deixando ele mexer no celular, porque daí, se ele tiver um comportamento inapropriado ali, é mais difícil dela conduzir. Agora, com o irmão do meio que tem TDAH, aí já é fora que é 2 meninos, né? Eu acho que o conflito já é maior. Rola uma competição ali, né? E aí o Matheus tem a sensação que perdeu o trono. Né? Então. Porque ele era o meu único menino, era o mais novo, então girava tudo ao redor dele. Aí o Miguel nasceu, e daí com toda a demanda do Miguel, tem hora que não dá pra dar conta de dar atenção igual pra eles, né? Não dá, assim. Eu não posso também me cobrar. É impossível, né? Porque se eu me cobrar disso, eu não dou conta daí nem do que eu tenho que fazer. Sim. E aí o diagnóstico do Matheus também só veio depois do Miguel. Porque, na verdade, ele começou a ter medo de chuva, medo de escuro. Eu falei, deve ser uma ansiedade, né? Alguma coisa assim, vou levar pra psicóloga. Aí, nas terapias, a psicóloga falou pra mim, mãe, tem alguma característica ali de TDAH. Aí eu falei, tu acha? Ela disse, eu acho. Porque na escola ele vai muito bem, né? Porque tem alguns TDAHs que têm uma habilidade muito boa. Ele, em matemática, ele é um gênio. Só que aí no comportamento, essas coisas de medo, ele já tava recuando, assim. Aí levei ele pra psiquiatra, diagnóstico fechado e o TOD junto. Do desafio. Até no começo a gente não fechou de TOD porque eu achei que tava tudo bem na escola. Aí fui levar o diagnóstico TDAH pra explicar pra professora, nem pro segundo professor que ele não tinha necessidade, mas às vezes se ele precisasse de um tempo a mais na prova, ou um silêncio, tal, alguma coisa que atrapalhasse pra ter esse amparo legal pra ele, né? Aí chegou lá, ele já tava no livro negro e eu nem sabia. Porque tinha pintado o cabelo da amiga com corretivo, porque tinha feito não sei o quê, porque tinha questionado um professor de português e disse, minha mãe é professora. Como assim que tu fala isso? Já deu um carteiraço. Aí eu digo, meu Deus, Guri, não fala assim, eu não sou nem professora de português. Porque eu comecei a fazer letras, mas eu não terminei, fui pra pedagogia, né? Aí eu disse, ele, não, mas não foi assim que eu falei. Eu falei, daí eu falei pra médica dele, ela, não, vamos fechar o TOD junto. Eu falei, então como ele tem esse negócio do TOD, então os dois não podem nem se ver, de que é cão e gato. Aí eles disputam televisão, disputam sofá, o sofá daí eu comprei agora um bem grande, eu falei, não, um fica numa ponta. Um no norte, outro no sul. Não, aí eles botam as pernas pra se encontrar. A ideia é justamente essa, né? Tem que se pinicar. Tem. E ele faz também as terapias dele. Ele tem a rotina dele de tratamento. Agora ele tá só fazendo futebol. Ele também tinha, né, pela... Que idade que ele tá? 13. 13, já é um mocinho só também. que aí esse ano, como eu fui trabalhar de manhã e o Miguel foi fazer as terapias de tarde, eu não consigo mais levar ele. Aí ele teria que estudar de manhã também para fazer as terapias de tarde, ele tá estudando à tarde. Faz falta, a gente já percebe, assim, precisa, quando a gente fala de intervenção é porque precisa mesmo de terapia. A gente nota a diferença, mas uma questão logística lá em casa esse ano não deu. Eu imagino, né? Que é uma correria pra cima e pra baixo a semana inteira, até nos sábados, né? Tu falou que no sábado também tem. Ô, Fabíola, como tu sabe, eu sou advogada previdenciarista, né? E eu trabalho muito com requerimento de BPC-LOAS, né? Pro deficiente, pro autista, pro TDAH também. Agora a gente tem conseguido êxito em algumas ações. É
É complicado, né, essa questão de critério de baixa renda, de miserabilidade. Às vezes, por causa de R$ 15, R$ 10, a família acaba não se encaixando. Isso é injusto, né? Eu conversei com 2 advogados, fora que a gente tem o processo já por causa das terapias do Miguel. E aí eles só avaliando o meu contra-cheque, meu marido não Já trabalha nem com contra-cheque, assim, meu marido é MEI, né? Uhum. Então a renda dele é baixa, assim. A gente tentei, né? Mostrei ali. Aí ele disse, Fabiola, não adianta nem tu perder teu tempo de tentar. Eu falei, tá, mas mesmo mostrando o extrato do que a gente gasta ali da Unimed e de remédio e... Não, tipo assim, não, pagar a Unimed e depois se for ver meu salário, não sobra muito, né? E tem mais a questão da restrição da alimentar dele, ó, eu venho aqui na Forquilinha 2 vezes por semana pegar o bolo que ele só come ele da Banás. Então, toda semana eu tenho que vir 2 vezes por semana ali, pego 3 bolos. Mas não é bobo, né? Porque o bolo e o pão da Banás não é por nada. A Ju é minha amiga. Ah, é? Ela já sabe. É muito bom, realmente. Às vezes, quando o bolinho sai, ela já avisa. Fabiola, o bolinho saiu. Eu falei, separa 3 pra mim. Ela já sabe. As meninas ali, tudo já sabe. Eu já cheguei ali sozinha hoje. O Miguel não veio junto. Mas a gente mora lá no Aririu. Mas aí vem lá do Aririu comprar bolo na Forquilinha. Porque a gente morava no Lisboa, né? Aí eu comprava o bolo ali. Aí agora a gente mudou para Aririu. Tem 2 anos que a gente mudou. E aí o bolinho ficou, né? Aí assim, não que me custe vir buscar o bolo, mas é mais por causa da questão da seletividade, né? Sim. De ele ter esse padrão, tem que ser daqui, tem que estar com a etiqueta daqui, tem que saber que veio daqui. Tem tudo isso. Se eu comprar em outro lugar o bolo igual, ele diz que não é. Não dá pra passar a perna nele. A rigidez cognitiva ali entrou e ficou. Como diz o Manezinho, ladino, né? Não tem que enganar ele. Que legal, que legal. Eu vi que tu postou um vídeo na roda gigante, né? Ela morrendo de medo e ele lá todo corajoso. Era o sonho dele. Ele dizia, mãe, é o meu sonho, me leva na roda gigante. Eu falei, tá. Aí eu falei, mas a mãe tem que entrar? A mãe tem que entrar. Aí eu falei, a mãe entra. Assim, desde pequena, eu fui uma vez só. Não gosto dessas coisas. No parque aquático, também nada. Não é nada, sou bem medrosa. E aí ele achando o máximo, ele olhando pra tudo. E eu com a mão assim na perninha dele, tentando segurar ele. Ele não me faz forte, não me segura forte. Aí eu falei, tu não te levanta? Não vou levantar. Ele achou o máximo. O parque, meu Deus, era o parque de diversões, mãe. Que legal. Eu acho que é porque, não sei se tem muita relação com isso, né? É que é tudo tão colorido, né? Parece que eles têm uma atração pelo colorido, movimento, né? Eu acho também. Movimento, é verdade. Porque ele queria nas coisas que era alta. A montanha-russa, ele queria ir na de adulto. Eu falei, não, meu filho, não dá. Aí tem uma escalinha ali das alturas, né? Aí ele disse, mas aqui, ó. Eu falei, ó, tu tem que ter esse tamanho aqui. Ah, tá. Daí ele entendeu, assim, que ele não tinha altura pra ir naquele brinquedo, graças a Deus. Espera um pouquinho, meu filho. Não, depois vai com o pai, eu não. O pai tem que se encorajar também. Ô, Fabiola, eu queria que tu falasse um pouco dos... benefício, né? Alguns bônus, assim, que o autista tem. A gente tem a questão do prioridade no estacionamento. Tu poderia falar sobre... Tô vendo que estás com um boto aqui da fitinha, né? Tem a questão do cordão do girassol. Tu pode falar um pouquinho pra gente? A do estacionamento, da vaga preferencial, né? Esse a gente conseguiu fácil lá na Palhoça. É bem simples. A gente vai na secretaria... de transporte, não. Agora eu me esqueci o nome da secretaria. Bem do lado da prefeitura ali, que fica a guarda municipal também. Sim. Vai com o documento da criança, o documento dos pais. Eles têm uma carteirinha específica? É um cartão. É um cartão que a gente coloca no carro. Ah, tá. Que é aquele grande, igual né? Aquele que o idoso tem, né? Isso. Sei. Coloca no carro. Então foi bem prático. Eu fiz o primeiro, valendo 1 ano. Agora renovei e vale por 5. Aí plastifiquei e fica no carro. Esse foi fácil de tirar. A gente já tentou IPVA, mas é uma burocracia muito grande. Tem que ser médico do SUS para responder um relatório que tem ali. O laudo não vale de um particular? Não. Mas você já tem um laudo conclusivo, Não, com né? laudo não pode. Tem todo um questionário que a gente tem que imprimir do site. Aí, imprimindo aquilo, tem que levar para o médico. Tem que ser um médico do SUS. Aí ele faz acompanhamento no infantil. Então, até essa parte foi. Depois do médico preencher e assinar, tem que deixar na direção do hospital infantil, que tu deixa e espera o diretor assinar, ali dali quantos dias, 2 dias, 5 dias, depende da agenda dele. Né? Aí tu volta no hospital infantil, busca o documento, aí tu tem que conseguir um psicólogo do SUS. Aí tipo assim, o Miguel não usa o SUS, ele não usa terapia do SUS. Né? Aí até teve um ano passado eu tentei, agendei psicólogo num postinho, mas assim, é tudo tão burocrático que passou a data, já tava no mês de pagar a placa e eu paguei.
Aí seria isenção total. A isenção total. Uhum. Para quem depende só do SUS é mais fácil, porque já tá ali acompanhando. Sim. Mas eu raramente tenho alguém acompanhando do SUS, né? Porque se faz a PAI, eu acho que daí da PAI, eu não sei se ele é, porque tem que ser, o médico e o psicólogo tem que ser credenciado do SUS. Tem que ser tudo A não ser que mudou agora, mas até o ano passado era assim. Injusto isso, né? Porque o Miguel, por exemplo, faz terapia, tudo, né? Particular, ali pelo plano. Por que o psicólogo dele não pode assinar se é o psicólogo dele? Ou o médico dele, mesmo que seja particular. Sim. Então, assim, eles falam, tem benefício, a conta de luz. Aí fui procurar saber, também tem que ser miserável. É. Aí tem que estar escrito lá no Cade Único, lá no CRAS. A gente até tem cadastro, mas não tem direito de nada assim. Mas assim, é injusto, sabe por quê? Porque a gente sabe que tem gente que a renda ultrapassa, porque não trabalha de carteira, não tem registro em carteira e às vezes acaba passando, né? Eu até fiz um vídeo há um tempo aí atrás falando que eu acho... Chega a ser assim ridículo, né? O critério que eles adotam. Para mim, toda família típica deveria ter direito, sabe? Todo autista, todo TDAH, todo deficiente deveria automaticamente, a partir do momento que tem um diagnóstico já concluso ali, ter direito. Só que, lógico, né? Com algumas exceções, o cara é um mega empresário, daí tudo bem, né? Porque assim, como tu fala, né? Hoje o plano de saúde cobre grande parte do tratamento. Mas tem coisa que vocês têm que desembolsar também, né? Da família, né? Um Sim. valor que poderia estar usando em outra alimentação, tudo isso, né? Aí quando fala de lazer, de esporte, eu não tenho condições mais assim financeiras e nem de tempo de levar ele para fazer um esporte, que seria importante para ele também. Né? Fazer uma luta, que já teve médico que pediu para mim botar ele, eu falei, eu não posso por causa da disciplina, por causa das regras ali, e até esse negócio de força, que tem hora que ele quer bater, então para ele dispensar aquela força de outra forma. Mas, assim, fica humanamente possível, financeiramente, assim, é puxado, né? Imagino. Aí, né, lembrando daqui do colorido, do quebra-cabeça colorido, a gente tem o cordão de girassol, que é para as doenças invisíveis, que daí não é só para os autistas, né? É uma pessoa que tem bolsa de colostomia, ou uma pessoa que tem deficiência intelectual, que tem um outro tipo de deficiência. Para o TDAH não é indicado usar, assim, porque ele ainda não é considerado uma deficiência. Está caminhando para isso, tem projeto tramitando já. Acredito que vá ser aceito como uma doença também, ter os benefícios, né? Mas ainda não. E daí tem um cordão que é um quebra-cabeça colorido, que daí quem é só autista costuma usar ele, ou usa de girassol, pode usar um dos dois. O meu menino usa às vezes um, às vezes outro. A diferença é que o cordão de girassol é para todas as deficiências ocultas. Todas as deficiências ocultas. Aham. Qualquer tipo, pode ser uma deficiência visível, mas a visível tu tá vendo, né? Se for um cadeirante, tu consegue ver que ele é deficiente. Mas às vezes um surdo, se ele só passar no aeroporto, tu não sabe se ele é surdo, se ele é mudo, né? Se ele tem deficiência. Já vai achar que tá furando a fila. Aí então o cordão te ajuda nesses momentos. Apesar de que, mesmo usando o cordão, às vezes também, né? Tu escuta uns negocinhos na fila. Na questão do estacionamento, já escutaste? Já chegou de acontecer de tu chegar lá e outra pessoa pegou a vaga? Ai, gente, é muita falta de respeito, um monte de vezes a gente chega, tá ocupada. Eu até fiz uma campanha, e nem fiz sempre um papelzinho. Eu vi que tu postou um porque vídeo também. Assim, tu chega, às vezes, né, o Miguel é muito tranquilo, mas às vezes é um cadeirante mesmo. Sim. E aí, o espaço da vaga do cadeirante, ela é toda diferente, tem um espaço pra descer cadeira. Então, eu acho que eu não sei como é que a pessoa não observa que aquilo ali não é pra ela, sabe? O idoso usa aquela vaga. Eu entendo que ele tem o cartão. Ontem ainda fui ali no Via Catarina e vi 2 idosos nas vagas de deficiente. Eu entendo que a vaga deles também às vezes está ocupada por outra pessoa que não deveria, mas eles também não estão certos de botar o carro ali. E eu olho feio, né? Aí depois eles ficam me olhando, o que a louca tá me olhando? Não, e vai que tá em crise, alguma coisa assim, como é que a mulher sozinha, como é que ela vai fazer? Já teve vezes disso, ou de levar no médico, tá chovendo, fica tudo mais fácil, que daí ele quer colo. Sim. Ele pede muito colo ainda, então fica mais difícil. Aí não é só a criança, né? É a bolsa, é isso, é aquilo, a mulher tá sempre carregada. Aí tá chovendo, a sombrinha. Aí tá chovendo, a sombrinha acaba se tornando um estresse, acaba às vezes até estressando
A própria criança, né? Ou então a gente tem que dar a volta de novo, aí ele diz, não vai botar o carro, vamos parar. Já deu, vamos parar. Porque aquela coisa, chegou, tem que parar o carro. Tem que parar. E entrar. Agoniado. É pra já. Eles não sabem esperar, né? Não sabe pra ontem. Já foi. Ô, Fabíola, olha só. Se a gente fizer um comparativo, assim, ó, hoje no comportamento dos dois, o TDAH e o autismo, o que tem algo similar, assim? Ou não? São coisas totalmente distintas. Tem algumas coisas parecidas. Essa falta de paciência eu vejo nos dois, porque também um TDAH é um TDAH e um autista é um autista. Por isso que tem níveis diferentes, né? Essa coisa da implicância. O TDAH também tem nível 1, 2, 3? Como é que Não, funciona? o TDAH não tem nível. Não tem nível? Não, pelo menos que eu saiba, não. Ele é considerado TDAH só. Sim. Até teve o TOD, eu não sabia se... O que é o TOD? O TOD é transtorno opositor desafiador. Que é aquele que enfrenta, que não tem medo das coisas, que responde terceiro, pode ser pai, mãe, escola, gente da rua, arruma briga. É bem desafiador mesmo, né? O nome do transtorno já diz. Ele tem níveis, igual o autismo. Ele tem. Então, assim, a seletividade alimentar só vejo no Miguel, no autista. O Matheus vai muito bem na escola. O Miguel tá começando a se alfabetizar agora, mas já percebi que, diferente dos outros dois, ele já tá no metade do ano, ele ainda não tá lendo nem escrevendo sem apoio. Os outros dois já estavam lendo no metade do ano. Então, eu já percebo que tem um pouco mais de dificuldade ali. E não sei se, né, é porque tá no primeiro ano e veio pandemia. Também muita criança teve muito prejuízo com a pandemia. Como professora, a gente percebe isso. Mas, assim, é diferente, assim. Também depende muito por causa da personalidade, né? Tem um médico que eu acompanho que ele diz assim, nem tudo é o transtorno. A gente tem uma personalidade também. Né? E os dois se misturam. Com aquilo ali, exatamente. Aí às vezes a gente acha, igual tem gente, esse é do autismo. Às vezes é uma criança de 4 anos que tá fazendo birra. Não é crise de autismo. Criança de 4 anos faz birra. A gente não pode enxergar a criança autista só o autismo nela. Ela ainda é uma criança. É uma criança, exatamente. Né? E a gente tem que enxergar essa fase da infância ali, que vai acontecer a birra, que uma seletividade alimentar é normal, até certo ponto, né? Se não for severa, que... né, vai ter as preferências também, é porque já tá... Não, calma, ele ainda é uma criança, né, a gente não tem que acelerar esse processo porque é autista, por mais que faça intervenção, que faça ali as terapias, né, eu não gosto daquela frase, cada criança tem seu tempo, mas dentro da intervenção existe um tempo, um objetivo a ser alcançado, e que com o tempo, com o trabalho ali, ele chega no objetivo. Interessante, né, coisas que a gente acaba, né. Na família tem algum caso de autista? Ou foi o primeiro? Ele, do lado do meu pai, né, foi o primeiro. Agora a minha prima também tá com filho diagnosticado. E do lado da minha mãe não tem ninguém. Não tem ninguém. Não, ele foi, por enquanto, ele é o único. Fabíola, eu falei que seria um episódio para emocionar, mas principalmente para encorajar. Eu queria que tu deixasse, a gente tá aqui já se caminhando pro final, eu queria que tu deixasse, deixa a fala aberta contigo, uma mensagem para aquela família que tá ali verificando que tem algo que, né, tá acontecendo alguma coisa que ainda é resistente. O que tu tem a dizer para essa família? Então, a primeira coisa é fazer como eu fiz. Não aceitar a primeira opinião, porque coração de mãe sabe e sente. Era sempre o que eu dizia, assim, não pode que meu coração vai me enganar tanto agora. Observar coisas mínimas, que para as pessoas pode ser mínima, que nem quando eu trocava o Miguel, o lenço umedecido para ele era um terror. Dar um banho nele era um choro terrível. Tem criança que tem resistência do banho e do lenço umedecido? Tem, mas o nível do Miguel era muito. E é isso que as famílias não podem se acomodar com isso. Tá bom, o pai dele não falou até 5 anos. Tem aquela coisa, eu não falei. Mania, né? Eu não falei até. Normal, Gente, 5 anos não pode estar sem falar. Não. 2 anos a criança já tem que começar a falar. Palavras pequenas, monossílabas ali, mas ela tem que falar, né? Tem que verbalizar alguma coisa. Às vezes um comando, um pedido ali, uma coisa mais complexa, ela não vai dar conta, mas ela tem que chamar a mãe, o pai, pedir água. Às vezes tem o cachorro au-au, né? Faz essa onomatopeia, mas tem que ter alguma coisa ali, né? Verbal. Se não tiver, tem que procurar ajuda. Mas assim, médico é só particular... né? Aí como é que eu faço para achar um neurologista? 2 anos na fila.
Eu não sei, eu já tenho umas que eu já falo assim, gente, faz vaquinha, pede emprestado, pede pra família, 20 de um, 20 de outro, de um tio, de um primo. Pelo menos essa primeira consulta pra tirar a dúvida. A avaliação já nem digo, porque hoje aí virou um mercado, né? Hoje uma avaliação é menos de 4 mil, tu não faz. É bem cara. É um mês de avaliação ali, né? O processo todo. Mas assim, menos de 4 mil é bem difícil achar. E eu não sei se o plano de saúde ainda tá cobrindo. Se não é, daí só via judicial. Mas aí o que vai pagar pra advogada ou pagar a avaliação, tu acaba pagando a avaliação. Tem avaliação na Fundação Catarinense de Educação Especial, mas a fila é de mais ou menos 3 anos. É tudo muito moroso, sabe? Então, assim, é não desistir, nem que seja nessa fila de 3 anos, coloca a criança, se tem dúvida, é conversar muito com as professoras, porque ela tem um olhar diferente da gente como mãe, é diferente. É outro olhar, é um olhar, né, pedagógico, educacional ali, que ela tá observando outras coisas que às vezes em casa a gente não dá conta de observar, porque a gente é mãe. Eu, como pedagoga e mãe, tinha coisa no Miguel que eu não observava. Que daí as terapeutas às vezes falam, ele faz isso. Eu falei, é mesmo? Agora eu vou observar que ele, pula nos 2 pés? Nunca observei, né? Daí hoje eu observo nas minhas crianças também. Ele arremessa com uma mão só? Eu falei, nunca vi ele nem com bola. Um detalhezinho que a gente não observa como mãe. Né? Mas as terapeutas têm outro olhar. Olha só. Né? Então tinha coisa assim simples. Como que ele pega um copo, né? Como que ele pega um copo? Qual é a segurança que ele tem de segurar um copo? Coisa que eu não, como mãe, até como pedagoga, eu não ia observar. Então, é isso que eu digo assim pra família, não desistir, procurar ajuda. Outro olhar. Tem que ter um outro olhar, porque a gente como mãe não... E tá tudo bem. E tá tudo bem porque a gente é mãe. A gente tem que fazer o papel de mãe. Eu demorei um pouco até pra entender isso, porque no começo eu queria ser terapeuta dele. Não que esteja errado também. Tem muita mãe que é ter do filho. E não tem problema. Mas, naquele momento, não era isso que cabia pra mim. E mãe supera tudo, né? Supera. A gente supera. E se fosse uma terapeuta que tivesse um objetivo X e não chegasse naquele objetivo, como mãe eu ia ficar frustrada, como terapeuta do meu filho eu ia ficar frustrada. E não é essa a intenção. A gente tem que estar bem, disposta todo dia que levanta para dar conta de atender eles, demanda e leva na escola, e busca da escola e leva para terapia. Então não dá tempo de ficar frustrada com essas outras coisas. Tem um meme na internet que fala assim, pastora, não posso ter que lavar louça, não posso ter que fazer isso. Não dá tempo. Não dá tempo. Olha só, disse que a gente estava se encaminhando para finalmente, mas eu já tenho mais uma pergunta aqui. Esse teu mestrado, né? Tu é mestranda em linguística. Isso. Tem a ver com a questão do autismo? Então, eu sempre tive vontade de fazer mestrado. Era um sonho meu de menina, quando eu passei na faculdade lá há 15 anos atrás. Mas aí vem todas as questões da vida, né? E a gente vai mudando os percursos. Aí tinha o tal do inglês, a prova de proficiência. Eu dizia, não, esquece, porque não vou fazer inglês nunca. Não vou fazer mestrado por causa do inglês. E depois do diagnóstico do Miguel, que eu fui fazer todas as minhas pós. Porque eu falei, eu não posso ter um filho autista sem entender o que é autismo. Eu tenho que entender o que está acontecendo aqui para eu ajudar ele de alguma forma, da forma que eu podia. Mas sem conhecimento não dá. Aí fiz uma pós, fiz 2, tô caminhando, a de educação infantil eu já tinha. Tô caminhando para a terceira, que é psicopedagogia agora, porque daí eu fiquei curiosa e daí eu comecei a gostar daquilo ali. Tá, mulher, que horário que tu estuda então? Agora, segundo a minha professora orientadora, é das 5 às 7. Tem uma professora na faculdade que fala, vocês fazem o quê da meia-noite às 6? Vou estudar? Não dá, mais ou menos, né? Isso. Aí tô trocando os hábitos para dormir um pouco mais cedo e estudar mais cedo, que tá sendo mais vantagem para mim, tá funcionando melhor. Aí a psicolinguística entrou, a linguística, né? Porque eu amo a área de letras. Eu fiz educação infantil porque foi o caminho que me levou para aquilo ali, né? Mas eu amo as letras, então tinha que encaixar lá. E a aquisição da linguagem. Então, casa com o que eu trabalho, que é a educação infantil, e a aquisição da linguagem do Miguel foi atípica. Hoje eu ainda não pesquiso aquisição atípica, porque, como diz a minha professora, o mestrado é muito rápido, são 2 anos e não dá tempo. Porque daí eu tenho que fazer ali um capítulo só sobre autismo, então ela disse que a pesquisa ia ser muito grande, apesar de que, né, ela falou, tu já tá preparada para isso, mas eu não. Então, tô caminhando agora o mestrado, só aquisição de linguagem na educação infantil, para daí depois no doutorado, que daí eu não vou parar, é claro. Fazer doutorado também. Aí o doutorado eu vou encaminhar para aquisição atípica da linguagem, dentro do autismo. Olha só que legal. E isso é uma forma de tu ajudar outras famílias também, né? Porque é da nossa pesquisa e da ciência que acaba as outras pessoas se baseando, né? E aqui tem poucas pesquisas,
poucas, até eu conversei com uma outra professora da área de aquisição atípica da linguagem mesmo, e eu tenho já um projeto, na verdade, pro doutorado, meio acelerado, porque eu tinha 2 agora, daí a professora usa esse e guarda o outro pro doutorado. Quando acelerou, eu já fui fazendo tudo. E ela disse que nunca viu ninguém pesquisar, que é a aquisição do R, porque o meu não fala porta, fala pota. Meda. Até não era pra falar, mas ele fala meda. Ai, não fala o R. Não, ele faz uma subtração ali do R. E em tudo, em toda fala dele. Toda que tem esse R ali, porta, corta, ele não fala. E já era pra ele ter adquirido, que ele já tá com 6 anos. E aí a intenção da pesquisa é essa, descobrir se o autista demora mais, porque é autista. Então daí eu teria que fazer 2 grupos, né? Um com criança típica, um com crianças autistas, fazer essa pesquisa e depois comparar. Pesquisa. Mas eu amo, só de pensar na pesquisa eu já fico empolgada. Ai, na faculdade eu fugia dessa parte aí. Não, eu gosto. Engraçado, né? Fabíola, assim, agora a gente realmente está se encaminhando para os finalmente. Se quiseres deixar uma mensagem final, deixar teus contatos, mais uma vez obrigada. Eu, Jader, agradecemos a tua disponibilidade, te parabenizar pela guerreira que tu és. Eu sei que a gente não tem que romantizar essa questão, mas realmente te acho uma guerreira. Dá um cheiro bem gostoso dele para mim e fique à vontade. Então, eu queria agradecer também o espaço, o convite, né? Fica à disposição no Instagram, depois vocês marcam o meu Instagram ali, no WhatsApp. E sempre que possível eu tô orientando algumas mães, porque eu aprendi agora com o mestrado que a ciência não é para ficar guardada na minha gaveta. Né, o que eu pesquiso, o que eu estudo, o que eu sei é para compartilhar. E é essa a minha intenção, assim, por isso que eu tenho feito lives e tenho convidado terapeutas e tenho estudado cada vez mais, que é para poder compartilhar com o maior número de pessoas que tem um filho atípico, não precisa ser só autista, né? Porque a gente sabe que para abraçar uma mãe atípica, independente da deficiência do filho, não tem muita gente, não tem rede de apoio. Não tem, né? Então eu me coloco aqui à disposição como rede de apoio para conversar, como eu já converso com algumas mães, para trocar ideia, né? O que precisar. Obrigada mais também. Uma vez, parabéns. Obrigada. E o estúdio está aqui à tua disposição quando tu precisar. Tá bom. Será sempre muito bem-vinda. Tá bom. Obrigada.